Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que veio aqui esta noite glorificar a Deus, adorar o nome do Senhor. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Oziel. Deus continue abençoando em nome do Senhor. Atos capítulo 16, por favor, você que trouxe a sua Bíblia. Atos capítulo de número 16. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: ordeno-te, no nome de Jesus Cristo, a sair dela. E ele saiu na mesma hora. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos é uma narrativa bíblica de um episódio do apóstolo Paulo com o seu companheiro Silas. Eles estão em uma viagem missionária e agora eles se encontram nesta cidade e lá eles começam a pregar a palavra. Paulo e Silas, eles são exemplos de homens de Deus, igreja de Deus, ou tipo de crente que, na verdade, incomoda o inferno. Porque Paulo e Silas, eles chegam lá, primeira coisa que eles fazem é pregar a palavra. E o texto que nós lemos, o verso 14, diz que uma mulher, por nome Lídia, ela ouviu a palavra. Ela ouviu tudo que Paulo pregava e o coração dela foi tocado por Jesus e ela então aceitou a Jesus e foi batizada. Então a primeira coisa que eles fizeram lá foi salvar uma alma para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas observe que o texto continua e a Bíblia diz que eles iam à oração e uma jovem, possuída de um espírito de adivinhação, todos os dias falava as mesmas coisas. E a Bíblia diz que aquilo seguiu-se por muitos dias. Mas um dia Paulo voltou-se para o espírito maligno e a expulsou. Agora, uma coisa interessante é que a Bíblia diz que isso seguiu-se por muitos dias. Paulo não expulsou o demônio no primeiro dia. Paulo não expulsou no segundo dia. Paulo demorou-se para expulsar o demônio. Paulo sabia que a partir do momento que ele expulsasse aquele demônio, a coisa mudaria naquela cidade. Paulo entrou naquela cidade para abalar o inferno. E ele sabia que no momento que ele expulsasse o demônio, ele causaria um alvoroço na cidade. E a Bíblia diz que num certo dia, esta jovem foi novamente para Paulo e Silas com o espírito de adivinhação e Paulo expulsou o demônio. Quando Paulo expulsa o demônio, a cidade é agitada. Porque na verdade, meus irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, uma mulher e um homem cheios do Espírito Santo, eles incomodam o inferno onde quer que chegam. Onde eles passam, incomodam o inferno. E quando você não sabe a quem você deve incomodar, você às vezes incomoda a pessoa errada, ou você... O irmão pregou agora há pouco sobre Efésios capítulo 6, dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6 e 12, mas nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Então, se eu não sei a quem eu devo incomodar, eu vou incomodar a pessoa errada ou o ser errado. Tem muita gente incomodando pessoas.
Tem muita gente incomodando o vizinho, mas você foi chamado por Deus para incomodar o inferno e o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando eu entendo isso, meus irmãos, eu sou voz de Deus. O Senhor Jesus, ele incomodava o inferno. Onde o Senhor Jesus chegava, Satanás se manifestava. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus estava na sinagoga, no dia de sábado. Enquanto ele estava, Lucas 13, verso 10. Estava na sinagoga, ensinando no dia de sábado. E de repente apareceu uma mulher curvada. Todos os dias aquela mulher ia na sinagoga, ela ia ouvir a exposição da palavra, mas aquele curvada há 18 anos, mas os da sinagoga não viam que aquela mulher era possessa por Satanás, mas diz a Bíblia, versículo 16, que Jesus expulsou o demônio, Jesus curou ela e disse, não convinha soltar da prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás a tinha presa. Satanás mantinha a mulher presa e os da sinagoga não viam. A diferença está no homem que tem uma visão espiritual. A diferença está em um homem que tem o Espírito Santo e ele sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E ele sabe discernir o que é uma enfermidade e o que é uma possessão demoníaca. E Paulo diz para a jovem, sai dela em nome de Jesus. E os irmãos sabem que quando Paulo fez isso, eles foram para a prisão. E quando estão na prisão, a Bíblia diz que o carcereiro recebeu ordem para colocá-los em uma segurança máxima. E o carcereiro levou eles para a prisão interior. Era o lugar mais seguro daquele local. Eles estavam no cárcere, diz a Bíblia, com os pés e mãos amarrados. Costas ensanguentadas, porque tiveram açoites na praça, estão lá, mas diz a Bíblia, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao nome de Deus, porque quem é chamado para incomodar o inferno, ele não murmura. Quem é chamado para incomodar o reino das trevas, ele não murmura a Deus. Mas observe que perto da meia-noite, oravam e cantavam. E o que os presos faziam? Escutavam. Os outros presos escutavam. E diz a Bíblia que houve um terremoto. As prisões se abriram. As prisões de todos foram soltos. E a Bíblia diz que o carcereiro, quando despertou e viu a prisão em ruínas, ele pegou a espada e quis tirar-lhe a vida, porque diz a Bíblia, pensando que os presos haviam fugido. Mas é interessante, irmão, observe isso. Paulo diz, não te faça nenhum mal, porque todos nós, não só ele e Silas, mas todos nós aqui estamos, isto é, todos os presos estavam lá com Paulo e Silas. Como é que pode um prisioneiro viu as paredes no chão, tudo solto, mas eles não fugiram, preferiram ficar com os homens de Deus, preferiram ficar com Paulo e Silas. E então quando o carcereiro viu aquilo, ele perguntou, o que eu faço para ser salvo? Eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.